Policial há 20 anos, o Santos acredita que para ser cidadão é necessário ser socialmente ativo. Para ele, é exercendo a cidadania que a população pode mudar alguma coisa. Preocupado com estas questões, ele fez um projeto de lei, alterando, ou como ele prefere dizer, tornando mais justo algumas partes da legislação. Foram meses de pesquisas até que o projeto de lei fosse finalizado. Recentemente, ele apresentou o seu projeto ao deputado federal Felipe Barros. E a minha profissão me demonstrou que nós temos hoje uma condição muito ruim de proteger a sociedade. Porque a legislação brasileira, infelizmente, ela é banditista e ela protege muito o infrator. Tanto o infrator de trânsito, quanto o bandido que quer pular na tua casa para te fazer mal. E a situação precisa mudar urgentemente. A gente não pode admitir que pessoas de bem continuem sofrendo nesse país e permitir que os bandidos continuem fazendo aquilo que eles fazem. Por isso eu andei estudando legislação penal, a processual penal e alguns artigos do Código de Trânsito, e eu descrevi mudanças extremamente importantes e necessárias para que o nosso país comece a dar a oportunidade para o cidadão de bem viver uma vida mais tranquila. E depois de fazer toda essa pesquisa, esse estudo, colocar as justificativas, para onde você enviou esse projeto de lei? Esse projeto de lei foi entregue para o deputado federal Felipe Barros, de Londrina, que está na primeira legislatura, e ele protocolou em Brasília esse projeto. Ele está agora no SISCAM, que é o sistema da Câmara de Deputados, para estar sendo elaborado, estar sendo colocado da forma correta algumas... Na verdade, é apenas uma condição burocrática que deve acontecer na Câmara de Deputados, para começar a virar projeto de lei de fato. Entre os principais pontos abordados em seu projeto estão o asilo inviolável, onde o cidadão terá direito à defesa em sua residência, a responsabilidade total da pessoa que, por opção, decidir fugir após uma abordagem. Ele também propõe algumas mudanças sobre a lei de legítima defesa. Sobre o direito do asilo inviolável, o policial acredita que a lei não garante totalmente esse direito. Olha só, a Constituição brasileira nos fala do asilo inviolável, que é a sua casa, a sua residência. Mas o asilo inviolável só existe no papel, não existe de fato. E todo mundo sabe disso. Você vê casas com muros enormes, cheio de grade, cheio de cercas elétricas, câmeras. E mesmo assim, a população não tem aquela tranquilidade de ficar na sua casa. Sabendo que, de fato, um bandido pode entrar lá, estuprar teu filho, estuprar tua filha, te machucar, matar você. Então, essa legislação aqui vai trazer a situação do asilo inviolável, ou seja, um local onde você pode ter tranquilidade total em viver. O que essa legislação fala? Que se um bandido pular na tua casa ou estar tentando adentrar na sua casa sem tua autorização, você pode agir contra ele, inclusive causando a morte dele para proteger a tua família. Não é uma legislação que permite que a pessoa saia matando qualquer pessoa por aí. Se houver uma tentativa mesmo, Justamente. Você precisa ter garantido, de fato, a condição de tranquilidade dentro da tua casa. Nós temos que pensar o seguinte: o risco da ação tem que começar a ser em cima do bandido, não em cima da população de bem. O risco da ação marginal hoje no Brasil vem todo em cima da população de bem. Você tem que arriscar ao máximo a tua vida, a vida da tua família, porque a população de bem e assim também os policiais hoje têm medo de agir contra os bandidos e sofrer um processo judicial, inclusive caríssimo, que pode levar a um pai de família a ser condenado. Em seu projeto, ele também propõe que durante uma abordagem, se a pessoa optar pela fuga, ela seja responsabilizada por todos os danos e também consequências. Hoje, os infratores de trânsito, eles fogem das abordagens policiais. E, infelizmente, a única coisa que acontece com eles é uma previsão do artigo 210 do CTB. É uma multa gravíssima e praticamente nada mais acontece. Independente do que ele faça ou que ele cometa ali de infração de trânsito, a máxima penalidade é uma infração gravíssima. Justamente. E o que acontece? Toda vez que um infrator de trânsito ou até mesmo um bandido foge da polícia, ele começa a colocar em risco todas as pessoas que estão na via pública.
E nós vemos na televisão diversos casos que esses bandidos acabam matando pessoas porque estão fugindo da polícia. Esses bandidos precisam ser responsabilizados. E isso que essa legislação faz. A partir do momento que você desobedecer uma ordem de parada policial e começar a fugir com o seu veículo, essa legislação vai propor que toda a responsabilidade civil, administrativa e criminal recaia única e exclusivamente sobre o bandido que está fugindo da polícia. Não mais sobre o policial e não mais sobre a população de bem. Outro ponto abordado em seu projeto é a legítima defesa. Para o policial, algumas situações precisam ser revistas. A legítima defesa no Brasil hoje também praticamente só é no papel. A gente tem um caso clássico aí do cunhado da Ana Hickman, que matou um bandido que invadiu o local onde eles estavam, atirou contra a esposa do cunhado da Ana Hickman e ele tomou a arma desse bandido e deu 3 tiros na nuca do bandido. Obviamente que o que matou o bandido foi apenas o primeiro tiro, mas ele foi processado pelo excesso. A gente tem que entender que no calor do momento, uma pessoa que não está acostumada a manipular uma arma, ou até mesmo um policial, ele vai disparar mais do que uma vez. Isso é natural do ser humano. Ele estava tendo uma reação ali, inclusive às vezes inesperada, de muita descarga de adrenalina no corpo dele, e ele precisou efetuar 3 disparos. E a população de bem não pode sofrer com essa condição jurídica mais. Tá? A legítima defesa realmente precisa ser estabelecida de fato para a população brasileira. Por exemplo, uma mulher que tem um pequeno porte, ou qualquer mulher, né? Que uma pessoa que tem um porte como o meu, por exemplo, um homem, eu peso 98 quilos. Eu facilmente consigo matar uma mulher com a força do meu corpo. Então não é justificável que uma mulher possa atirar numa pessoa que está tentando estuprar ela com o meu porte? Ou não é justificável que uma mulher, por exemplo, dê uma paulada ou uma facada em um homem desse para poder se defender? É totalmente razoável. O policial espera que seu projeto de lei consiga a votação necessária na Câmara dos Deputados. Ele acredita que, além dessas, muitas outras mudanças na legislação serão necessárias. A população não pode mais estar à mercê do pensamento de um promotor ou de um juiz. É necessário definir na legislação casos onde de fato ocorra legítima defesa e casos semelhantes.